Você sabe a diferença entre conselho fiscal e conselho consultivo no condomínio? Olá, eu sou a Morgana Schoenal, advogada de Direito Condominial, e nós vamos falar hoje sobre a diferença de função do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo. Estou aqui hoje com o Dr. Eduardo, que vai nos explicar um pouco a diferença entre os cargos dentro do condomínio. Olá, Morgana, tudo bem? É interessante esse assunto porque existem muitas dúvidas dos síndicos e até dos condôminos também sobre a diferenciação entre o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. É importante mencionar que eles se tratam de órgãos diversos, apesar de algumas convenções Acumularem as funções. unificarem esses cargos dessas pessoas, que o Conselho Fiscal também se trata do Conselho Consultivo muitas vezes nos condomínios. No entanto, eles têm competências diversas, né? O Conselho Fiscal está previsto no artigo 1356 do Código Civil. E compete ao Conselho Fiscal, por uma exigência legal, tratar apenas sobre a questão envolvendo as contas do síndico, né? Ele vai emitir o parecer para a aprovação da Assembleia ou não sobre as contas do período do síndico. Ou seja, o Conselho Fiscal compete exclusivamente, conforme determina o Código Civil, emitir o parecer em Assembleia para ser tratado pelos condôminos sobre as contas dos síndicos do período a ser deliberado, né? Então, pelo Código Civil, no artigo 1356, a função primordial e prevista legalmente é o Conselho Fiscal dar um parecer sobre as contas. E, Eduardo, a Assembleia tem que se submeter a esse parecer de contas ou não necessariamente? Não necessariamente. Como a gente sabe, a decisão em Assembleia tomada pelos condôminos ela é soberana. Então, eles estão apenas dando um parecer, emitindo a sua análise que foi feita durante o ano, né? Mensalmente eles fazem essa fiscalização das contas, questionam os síndicos se obtém a resposta ou não, apresentam ressalvas, se for o caso de apresentar alguma ressalva das contas e tal, mas a Assembleia ela não tem obrigatoriedade de seguir o parecer do Conselho. O Conselho pode muitas vezes emitir um parecer tanto favorável como também desfavorável às contas, e uma decisão em Assembleia tomar uma decisão diversa daquilo que o Conselho definiu. Vai ser praticado no condomínio o que for decidido na Assembleia, porque a decisão em Assembleia ela é soberana perante o condomínio. Então, os condôminos, é importante também fazer um adendo sobre essa situação, que as contas do condomínio, ele é um dever do Conselho Fiscal fiscalizar, por conta de uma eleição que ele foi eleito para exercer aquele cargo, e um direito dos condôminos. Então, por mais que eu não seja conselheiro fiscal, eu também tenho esse poder de fiscalização, também posso fiscalizar as contas do síndico e cobrar ele, seja em assembleia, seja anteriormente. Eu também tenho esse direito como condômino e o dever como conselheiro fiscal eleito, né? Então, o parecer do Conselho Fiscal serve para nortear os condôminos em assembleia, mas ele não é obrigatório, não necessariamente vai ser seguido pontualmente pela Assembleia. A decisão final cabe à Assembleia, que é um órgão soberano. Exatamente. Sempre quem vai tratar sobre a aprovação das contas ou não é a Assembleia convocada para isso. Na Assembleia ordinária, você tem que tratar especificamente sobre a aprovação das contas, e na aprovação das contas você discute sobre o parecer emitido pelo Conselho, aí o síndico pode ir lá apresentar as suas razões para contrapor algum questionamento ou alguma ressalva do Conselho, e isso vai ser deliberado pelos condôminos para eles demitirem a aprovação ou não em Assembleia ordinária. E lembrando que a prestação de contas é sempre em assembleia. Os condôminos podem ter acesso durante o ano às informações, mas a prestação de contas legalmente prevista é em assembleia, que vai ser o órgão que vai deliberar sobre a aprovação ou reprovação das contas. Exatamente. Acontece muito de muitos condôminos fazerem ao longo dos meses e tudo mais, vários questionamentos à administração, seja ao escritório ou mesmo ao síndico. Claro que uma coisa ou outra tu pode tirar uma dúvida com o síndico pode responder os condôminos, mas a obrigação do síndico
como determina o Código Civil, é prestar as contas em assembleia. Então, é na assembleia o momento oportuno para tanto o condômino fazer os questionamentos e tirar as suas dúvidas sobre a gestão daquele período, como também ao síndico para apresentar as suas razões e aquilo que foi feito durante o ano. Até mesmo porque essa é a função do cargo ser eletivo. O condomínio elege alguém para fiscalizar. Então, o conselho fiscaliza e elege alguém para representar, e essa representação também cabe à prestação de contas. Por isso, essa função já está. Se elege alguém dentro do condomínio para fazer essa fiscalização. Alguns condôminos querem, de forma até mesmo excessiva, intervir na gestão, porém, o cargo, quem tem essa função primordial ali dentro é o Conselho Fiscal. Logicamente, os condôminos moradores podem ter acesso à documentação do condomínio, desde que previamente agendado, pode fazer esclarecimentos, mas o dever de prestar contas vai ser sempre em assembleia e a fiscalização cabe essencialmente ao próprio Conselho Fiscal, que foi eleito para essa função. Exatamente. E é outro detalhe que é muito importante lembrar também, que são raros os casos de alguma ingerência ou de algum problema mais grave numa administração condominial. Acontece. Isso a gente tem vários relatos de que de fato acontece. Sistema de corrupção, desvio de dinheiro, a gente tem algumas situações que tem esse tipo de problema. E é importante também destacar que, dependendo da situação, até mesmo o Conselho Fiscal pode ser responsabilizado eventualmente por uma omissão ou por algum ato que ele não tenha praticado quando ele devia praticar. Ou de ter analisado as contas e ter identificado alguma situação e não ter levantado esse assunto aos condôminos, de não ter questionado o síndico oportunamente, de não ter levantado isso para a administração. Então é bom ter cuidado também, que o pessoal pensa muito que eu sou do Conselho Fiscal, mas o Conselho Fiscal é só para assinar as pastas. Não. É bom ter em mente essa situação justamente para isso, para demonstrar que você fazer parte de uma administração de condomínio é uma figura importante, é uma situação que demande responsabilidade, que demande ética. Então você tem que ter em mente que, para qualquer cargo que você for eleito dentro de um condomínio, você tem as suas obrigatoriedades, as suas responsabilidades e a sua obrigação perante os demais, porque você foi eleito por eles para fiscalizar as contas do síndico e para cuidar também com o síndico do dinheiro de todo mundo. Nós sabemos que o síndico responde pessoalmente, civilmente, criminalmente pelos seus excessos e no caso de improbidade. Porém, então, o Conselho Fiscal, no caso de uma negligência, imprudência, uma imperícia na fiscalização ali das contas do condomínio, omissões por parte do Conselho Fiscal que não exerceram fielmente a sua função legalmente estabelecida, podem também ser responsabilizados. Porque deveriam fiscalizar, deveriam perceber que a improbidade na prestação de contas, nos atos da gestão, e permaneceram inertes. Então, pode haver essa responsabilidade. Pode haver, sem dúvidas. E além dessa função legal, nós sabemos que algumas convenções trazem outras funções ao Conselho Fiscal. Essas funções são diversas, algumas convenções trazem até mesmo funções que fogem um pouco da figura do Conselho Fiscal, que é exercer fiscalização da gestão. E poderias falar também sobre essas outras funções que a convenção pode trazer? Justamente nesse caso que algumas convenções acaba confundindo sobre a figura do Conselho Consultivo, né? Uhum. O Conselho Consultivo ele tem a previsão legal no artigo 23 da Lei 4.591 de 64, né? Lá nessa legislação mais antiga, ela tratava a figura do Conselho Consultivo. Só do Conselho Consultivo, ele não fala sobre o Conselho Fiscal nessa legislação. O Conselho Consultivo, de acordo com o que está na lei, é para auxiliar o síndico por questões e problemas da vida do condomínio, né? Então ele é um órgão, como o próprio nome diz, ele é um órgão de consulta do síndico, né? Então o que acontece muito, algumas convenções tratarem essa figura, seja como Conselho Fiscal dando poderes além do que diz a lei, meio que numa figura já de Conselho Consultivo também. Né? Acontece bastante de ter essa figura do Conselho Consultivo Fiscal, que muita gente diz, né? Mas, às vezes, essa função de você assessorar na gestão e, ao mesmo tempo, fiscalizar a gestão não gera um conflito de interesses quando há um acúmulo dessa função de fiscal e consultivo? O ideal não seria separar os conselhos? Teria que dar uma analisada mais detalhada na realidade de cada condomínio.
tem muitos condomínios que essa figura funciona muito bem. Essa questão tanto de órgão de conselho fiscal como de conselho consultivo, porque o síndico acaba tomando todos os atos maiores, vamos dizer, os atos maiores da sua gestão, juntamente com o conselho fiscal consultivo, né? Eu preciso trocar o portão, que esse portão aqui tá dando problema. Temos uma despesa de R$8.000, de R$5.000. Ele chama o conselho, vamos trocar? Vamos. Aprovou, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, claro, seria o correto, seria muito melhor se você tivesse essas duas figuras separadas, porque você teria a autonomia do Conselho Fiscal e as competências do Conselho Fiscal como a questão exclusiva da fiscalização das contas, e o Conselho Consultivo Fiscal, que seriam outros membros eleitos em Assembleia, para assessorar o síndico. Então, o síndico sempre vai ter já essa diferenciação de quem ele vai se reportar ao quê. Aqui eu vou me reportar a questões de problemas individuais, de infrações, de notificações, de multas, de situações internas do condomínio, e aqui eu vou me reportar sobre a questão das contas da minha gestão, entendeu? Então seria importante ter essa diferenciação, sim, mas tem muitos condomínios que funciona muito bem essa figura unificada. Nós sabemos até que essa questão de gestão participativa em alguns condomínios é muito difícil, porque muitos condôminos reclamam, mas poucos participam da gestão, poucos auxiliam o síndico na tomada de decisões. Somente na Assembleia Anual, na ordinária, vão fazer inúmeros questionamentos sem nunca ter sequer acompanhado as contas. Por isso, a maioria dos síndicos se previne tomando as decisões, é uma deliberação participativa e conjunta, com suporte do Conselho Fiscal ou Consultivo, até para que não seja algo isolado ou algo de mera liberalidade. Apesar de a gente saber que o síndico tem essa autonomia e liberalidade na decisão, a grande maioria toma por se prevenir e tomar sempre uma decisão conjunta com o seu respectivo conselho, seja o fiscal ou consultivo ou algo que seja acumulado. É muito importante essa tua fala, porque assim, tem casos até de condomínios, principalmente aqueles maiores, home club e tal, que eles fazem até o próprio conselho fiscal quando realizam as reuniões. Tem casos de condomínios que têm reuniões periódicas previstas pela convenção também, uma vez por mês, uma vez por trimestre. Tá? Eles fazem até um termo, fazem até a ata sobre aquilo que ficou tratado na própria reunião do Conselho Fiscal. Claro que não é uma exigência legal isso, mas demonstra a transparência da administração, né? Que tu tens o teu conselho ativo, que tu tens os membros do teu conselho que foram eleitos para aquilo participando da vida e da realidade do condomínio, e tu tendo toda essa disposição para apresentar futuramente aos condôminos que tiver algum tipo de dúvida, questionamento, tu tem essa ata, tu tem o registro do que foi tratado naquela reunião, e o síndico também, querendo ou não, ele tendo esse tipo de atitude, ele acaba tendo uma administração dele também própria, durante o ano, uma gestão muito mais tranquila, porque tu sempre vai estar com o teu próprio conselho fiscal de acordo, vamos dizer assim, com as tuas decisões, e vai ficar muito mais fácil e transparente a tua explanação em uma assembleia para eventual aprovação das contas. Nós sabemos que é uma prática comum de mercado e no direito e na área de condomínios condicionar a contratação de serviços para aprovação em assembleia ou não, mas sempre a apresentação de 3 orçamentos para o conselho. Isso tem previsão legal? Não tem previsão legal. É uma prática que é utilizada nos condomínios. Tu não tem essa exigência de qualquer tipo de serviço que eu for fazer, eu tenho que apresentar 3 orçamentos, ou tem que ser no orçamento mais barato, ou tem que ser na pessoa que tem... Esse tipo de situação, ela não existe, essa exigência legal. É uma prática muito adotada nos condomínios, até por uma questão de tu ver variedade de preços, os requisitos daquela empresa que tu vai contratar, se essa empresa tem a competência necessária para executar aquele serviço, se eles demandam da forma para executar. Então, assim, é uma prática utilizada, mas não existe essa obrigação. Teria que analisar cada caso e cada convenção, né? Porque existem algumas poucas convenções, principalmente as mais antigas, que tratam até o limite de o síndico pode gastar até R$5.000, R$10.000, ou que qualquer tipo de obra extraordinária o síndico tem que apresentar 3 orçamentos em assembleia. Isso não existe, até porque a gente tem na legislação a questão das obras necessárias, urgentes, voluptuárias, úteis. Então, a própria legislação ela já trata de uma forma mais detalhada sobre essa questão de despesas extraordinárias, falando, né?
no caso das obras voluptuárias, das obras necessárias, das obras emergentes. Tem situações que o síndico não precisa nem aprovação em assembleia do conselho. Ele pode ir lá mandar executar o serviço para que o condomínio não fique com o elevador parado, com o portão aberto, alguma situação mais grave. Né? Então, essas contratações e necessidades do dia a dia, o síndico não precisa condicionar a aprovação do Conselho Fiscal. Não existe essa obrigação, não tem essa obrigação. Até porque, como a gente tratou no começo, a função do Conselho Fiscal é uma só: fiscalizar as contas do síndico, dar o parecer das contas do síndico. Ele não tem outra função prevista na lei. Claro que algumas convenções, como a gente falou, elas abordam algumas competências a mais. Aí tem que analisar cada caso de cada convenção, mas na legislação aplicável hoje não existe essa obrigação. Então, exatamente. Então o conselho ele fiscaliza, ele não intervém na gestão, ele fiscaliza os atos da gestão. Ele não intervém até mesmo para não engessar o dia a dia da gestão, né? Por isso que o síndico tem autonomia, liberalidade e também por isso que o síndico responde civilmente e criminalmente, porque a responsabilidade é dele, dentro do condomínio. Exatamente isso que eu ia dizer. O síndico ele é eleito para exercer o cargo e representar o condomínio. Então, todos os atos que ele praticar, quem vai responder é ele, síndico, não é o Conselho Fiscal, como a gente tratou antes, só vai responder numa omissão, negligência e imprudência da parte dele, quando não fiscalizou as contas como deveria, né? Mas quem vai responder por eventual problema nas contas, inicialmente é o síndico. Então, Eduardo, cabe a cada convenção estipular as outras funções que podem ser atribuídas ao Conselho Fiscal, além da legalmente prevista de dar parecer das contas e fiscalizar a gestão do síndico. E dentre essas funções, pode prever essa questão de apresentar 3 orçamentos prévios, de ter um limite de gastos na gestão condicionado com a autorização do Conselho, mas isso vai sempre depender da previsão na convenção. Se não houver previsão, o síndico deve seguir o que está disposto no Código Civil. Até essas previsões também que tenham na convenção, ela não pode extrapolar os limites daquilo que é de competência do síndico, né? Por exemplo, eu peguei um caso de um cliente essa semana que a convenção previa que quem otorgava a procuração e contratava advogado era o Conselho Fiscal. Só que isso a gente sabe que é uma função do síndico, né? Porque é contraditório com o Código Civil. Exatamente. Então, existem alguns casos de algumas convenções que prevêem a competência do Conselho Fiscal e Consultivo, ou de um ou de outro, que eles extrapolam o limite legal previsto da competência do síndico. Isso não pode, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso até é bom comentar para demonstrar mais uma vez a necessidade de você sempre manter a sua convenção atualizada. Outra dúvida recorrente é a questão de admissão e demissão de funcionários. Muitos acham que o síndico precisa condicionar o parecer do Conselho Fiscal. É uma necessidade? Não é uma necessidade. Isso é um ato de administração e gestão. É ele, síndico, quem tem essa competência para isso. Ele quem vai determinar quem vai contratar de funcionários, ele quem vai demitir. Claro que a prática é um pouco diversa. A gente sabe que no dia a dia do condomínio, muitas vezes o síndico acaba condicionando, ou até mesmo em assembleia, sobre a troca da forma de monitoramento, de portaria 24 horas ou de portaria remota. Trata esse assunto em assembleia, mas isso é uma questão de gestão e administração do síndico. Então é um ato, a admissão e demissão dos funcionários é um ato da gestão do síndico. Exclusivo do síndico. Exclusivo do síndico, porque ele que representa o condomínio. Exatamente. Por isso, inclusive, ele foi eleito e também a responsabilidade será dele. Exatamente. Então, hoje nós falamos sobre a diferença das funções do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo dentro do condomínio, suas atribuições, funções e limitações. E continue nos acompanhando no Condomeeting e no Conde TV no quadro de Direito Condominial.